Oi, gente, voltei, tá? Tô organizando aqui. Vou compartilhar essa live porque a gente precisa muito compartilhar essa live. Muitas pessoas necessitam ouvir esse testemunho. Esse testemunho foi um dos testemunhos mais lindos que eu já ouvi na minha vida. Olha, ele tá lá no topo, assim, dos testemunhos mais incríveis. Então, assim, vamos compartilhar. Vamos compartilhar porque é muito necessário, gente, a gente compartilhar esse testemunho de hoje com a Fabiana. Ela já vai entrar aqui, vou mandar para ela o link, tá certo? Vou mandar para ela o link, vou mandar aqui para os outros grupos, tá? Tô mandando aqui para os outros grupos, vou mandar para Fabiana também. Só deixa eu me organizar aqui, tá, Fabiana? Eu já vou aí, só um pouquinho. Tô compartilhando. Tá, agora eu copio aqui. É um link novo, então podem compartilhar esse link novo, tá? Não compartilhem o outro pode apagar. Esse pode compartilhar, esse de agora, eu não vou sair daqui em nome de Jesus, já pode compartilhar. Agora, eu vou ver aqui como é que eu faço para convidar a Fábio para entrar aqui, porque é a primeira vez que eu faço isso, tá, gente? Então, eu vou ver aqui como é que eu faço para convidar a Fábio para entrar aqui com a gente. Mas enquanto isso eu vou compartilhar mais em alguns lugares. Vamos dar um tempinho aí para a gente poder compartilhar, porque muitas pessoas precisam ouvir esse testemunho, eu repito. Eu fiquei impressionada. E a Fábio, ela foi lá pregar para nós na igreja e ela não estava contando o testemunho dela. Ela foi contar no nosso junta panela lá, né? No nosso almoço. Ela tava contando, assim, conversando sobre a vida, e ela naturalmente começou a contar o testemunho. Quando ela começou a contar, gente, eu disse pra ela, tinha que ser filme, a tua vida deveria ser um filme, de tão incrível que é. Vamos compartilhar nos grupos de WhatsApp, nos grupos do Facebook, porque muitas pessoas precisam ouvir esse testemunho, muitas. Então, vamos compartilhar o máximo que a gente puder, tá certo? Eu tô quase terminando aqui de compartilhar e eu já vou chamar a Fábio para entrar aqui na live com nós. Eu vou terminar de compartilhar aqui pro pessoal. Depois, eu creio que tem canais do YouTube aqui assistindo, né, que vão assistir. Pessoal, depois é só vocês cortar essa parte do vídeo, porque eu peço para aqueles que acompanham a nossa página, aquele pessoal que tem canais grandes, tem canais grandes do YouTube, né, da Igreja Adventista, que acompanham a nossa página. Eu peço que vocês assistam esse testemunho e compartilhem no canal de vocês, porque vai ajudar muitas pessoas. Prontinho. Agora, eu nunca fiz uma live assim, dividindo a tela, né, então vai ser a primeira vez, mas eu creio que em nome de Jesus vai dar tudo certo. Ah, só faltou compartilhar para uma pessoa aqui, gente. Só um pouquinho, tá quase lá. Faltou compartilhar para uma pessoa. Pronto. Agora, Fábio, vamos lá. Como é que eu faço aqui para colocar a Fábio aqui? Fábio, tu vai ter... Boa tarde, Lúcia Rodrigues. Deus te abençoe. Fique com a gente aqui, tá? Vocês que estão aqui, fiquem com a gente aqui. Daqui a pouco a Fábio vai entrar, tá bom? E, Fábio, eu vou te chamar aqui pelo celular do meu marido, vou precisar que tu me diga como é que eu faço para te colocar aqui nessa live. Vou te mandar uma mensagem aqui no WhatsApp agora. Porque eu, de verdade, eu não sei como é que eu faço, se eu te mando o link, como é que é.
Gente, tenha um pouquinho de paciência comigo, tá? É a primeira vez que eu tô colocando isso. Eu tenho que colocar a Fábio aqui. Eu envio a Fábio, diz que envia a solicitação e você aceita aí. Ok. Como é que eu faço isso? Vamos lá. Envia pra mim. Quando tu tiver enviada, tu me diz. Aceita aí. Vamos ver. Aonde que tá isso? Seu público se define como público. Não, não é isso. Fábio. Adicionar. Será que é isso? Adicionado. Já enviou. Tá, e aonde que eu vejo isso? Aparece aqui na minha tela? Gente, um pouquinho de paciência, tá? Ó, vocês não vão perder nada em esperar um pouquinho, tá bom? Fiquem aqui, por favor, e ouçam esse testemunho. Vai aparecer na minha tela. Ai, não tá aparecendo nada. Vamos ver. Ai, Jesus, me ajuda. Aqui, achei. Aceitar. Aqui, aceitar. Vai, telefone. Solicitações. Tá, eu vou te enviar, Fábio. Entrou? Oiê, tô aqui. Ai, entrou? Ai, glória a Deus! Glória a Deus! Eu tava apavorada aqui, achando que não ia conseguir. Oi, Ai, tudo que bom? Tá me ouvindo bem? Tudo bem. Vamos fazer uma oração pra gente começar? Tô. Tu tá me ouvindo bem? Sim. Então vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o teu santo e poderoso nome. Obrigada, Senhor, porque graças a Ti temos hoje a internet que nos ajuda a estarmos perto, unidos. E te peço, Pai, que esse testemunho seja para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. Que o Senhor nos abençoe conforme a Tua vontade e a todos os ouvintes e a todas as pessoas que vão assistir esse testemunho, que sejam tocados pelo Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ai, que Feliz legal. sábado, Fábio. Feliz sábado. Bom, gente, eu vou apresentar. Pode falar. Eu mandei uns 10 convites. Eu pensava, eu vou mandando uma hora para aparecer lá. Apareceu. Gente, a Fabiana, ela é... Fala aí o que tu é, porque eu já me perdi toda aqui. Fala aí. Bom, Ela tem uns cargos legais aí. Em primeiro lugar, eu sou cristã hoje, com a graça de Deus. Eu, no momento, estou trabalhando com a Igreja Adventista do Sétimo Dia como distrital do Ministério Infantil, distrital dos Aventureiros e líder jovem. Inclusive, eu estou com uniforme porque a gente está tendo um batismo aqui na igreja de um jovem. Amém! Glória a Deus! Que linda! Gente, a Fábio, ela é para honra e glória de Deus, né? Ela é muito para cima, ela é muito faceira, ela bota a ordem lá na galerinha dela. Bom, Fábio, eu escrevi aqui, né, como como é que diz, uma aprendiz de repórter, né? Eu escrevi aqui umas perguntas para te fazer para tu começar a contar a tua história, né? Primeiro, queria saber onde que tu nasceu. Eu sou de Canela. Como que foi isso? Eu sou de Canela, aqui do Rio Grande do Sul. De Canela. E como foi tua infância? Vai contando aí como é que foi. Assim, né? Eu não tive uma infância das melhores, né? Eu fui abusada na infância, né? A minha mãe não acreditava, né? Quando eu falava dos abusos. Foi uma infância, assim, bem perturbadora. Aonde eu chegava a ir na casa dos meus tios e eu roubava deles. Eu roubava porque eu pensava assim, que se eu roubasse deles, eles me colocariam numa coisa, eu não sei se vocês conhecem, que chamavam na época de FEBEM. Então, a FEBEM é como uma casa de passagem para menores infratores, né? E eu pensava assim, eu prefiro ir para a FEBEM e ficar presa do que ficar sendo abusada, né? Então, eu fazia isso. Mas mesmo assim, a minha família não via eu pedindo ajuda, não acreditavam e eu dizendo que eu estava passando, né? Então foi assim uma infância assim bem triste, não tenho nem palavras para descrever assim a infância que eu tinha.
Ah, Tem eu irmão? tenho irmãos, eu tenho irmãs, mas assim, a gente é bem afastado, assim, porque eu peguei um rumo da minha vida, né? Eles pegaram outro, né? E então Uhum. não, nós nos damos bem tudo, mas eles vivem lá, eu vivo aqui. O meu irmão, a minha irmã foi morar com o pai dela, porque nós somos um filho de cada pai. Aos Uhum. 13 anos, aos 8 ou 10 anos, casou aos 13 anos. Aí o meu irmão foi morar com os Hum. meus avós, e aí ficou eu Hum. nesse. Só que daí, enquanto eu tava pedindo socorro e dizendo me ajudem, eles não viam esse pedido de ajuda, e eu era culpada como a ladra, eu era culpada como aquela que. Porque quando a minha mãe saía de casa, eu fugia de casa, porque eu não queria ficar em casa sendo abusada. Então eu fugia, Sim. né? Então, assim, até hoje eles acham que eu tinha relações sexuais com pessoas porque eu me afastava, eu me aproximava dos meninos, eu me vestia como menino para parecer um menino. Uhum. Então eu achava que quando eu crescesse eu ia ser homossexual, porque eu Uhum. queria estar com os meninos e ser como os meninos eram, para não Sim. passar pelo que eu passava em casa, sabe? Então, assim, Nossa. eu era acusada assim por nomes horríveis, como não vou citar aqui, né, porque não faz mais parte da minha vida, mas eu casei tendo o meu marido como meu primeiro marido, assim, né? Enquanto eles estavam dizendo que eu Uhum. estava fazendo coisas Primeiro homem, no horríveis, caso. Deus e eu e o meu esposo sabemos que não foi isso que aconteceu, né? Então já vem Uhum. Eu imagino na tua mente, uma mente em desenvolvimento, essa situação toda de culpa, porque querendo ou não, quem é abusado, embora saiba que não tem culpa, sente culpa, sim, e quando os né? outros te E apontam, tendo que sabe? levar. Os outros, as pessoas que estão de fora, elas te apontam como um culpado, sabe, Jéssica? Isso é o que mais dói. E isso é o Uhum. mais revoltante. Hoje, quando eu penso, depois mais pra frente eu vou entrar nesse assunto. Sim. Então tu cresceu numa família desestruturada, como diz, né? Uma família, infelizmente, que não teve uma estrutura sólida. E assim, muitas e muitas pessoas podem se identificar com o teu caso. Por isso que eu fiz tanta questão. E Deus tocou no meu coração de trazer esse testemunho a público, porque muitas pessoas passam por situações parecidas, né? Talvez iguais e, e não sabem como lidar com isso. E graças a Deus, Deus ele dá uma volta assim na gente, né? Tu, Que depois a gente entende tudo, né? tu sabe, Jéssica, que eu abominava Pode falar. Deus. Eu pensava assim, meu Deus, Deus não existe. Porque como que Deus vai deixar uma criança passar por tudo que tu tá passando? Então, assim, até certa parte da minha vida, para mim Deus era só um espírito lá, fraco, que tinha mandado o Hum, filho para morrer por um monte de idiota. Eu tô colocando hum. os pensamentos que eu tinha, Sim, não, né? se expressa como tu É, era, para o pessoal pensamento que eu tinha entender. era esse. Deus é um filho da mãe que mandou um filho Hum, para morrer por um monte de gente que mata, que mente, que rouba, que judia, que faz as outras pessoas sentirem dor. Então, até uma fase da minha vida, Deus para mim não era nada, sabe? Pois Eu acreditava em é, eu ia te fazer espírito. essa pergunta. Como que era e tu já pensava assim, porque eu ia te fazer essa pergunta, quem eram as tuas influências na vida, assim, alguém te mostrou religião, alguém te mostrou alguma coisa, te deu alguma influência? Sim, a minha mãe era da nação Cambinda, tá? É O um que tipo de religião que é do isso? Não candomblé, conheço. do batuque. Então, assim, eu cresci nessa Uhum, religião. Inclusive, uhum, eu era tão poderosa dentro dessa religião que eu uhum, fui pro lado da bruxaria, aonde o espírito que vinha em mim, né? Que hoje a gente uhum. tem.
Hoje a gente sabe que são espíritos malignos e que Demônio. nos Sim. dão forças, né? Dizem que as forças são nossas para nos manipular e fazer com que as pessoas fiquem cegas espiritualmente. O espírito, a minha vida foi tão conduzida pelo maligno que eu tenho testemunhas que eu pegava um punhado de terra, jogava para um lado, pegava um punhado de terra, jogava para o outro. A Sueli tá aí, ela é testemunha. E no terceiro, uma cobra, aquele punhado de terra se transformava em uma cobra, aonde eu literalmente abençoava as pessoas com aquela cobra. E não era uma cobrinha, era uma jararaca. E aonde eu vinha e eu juntava a terra dela, eu fazia sair essa jararaca. Nós temos aqui uma, Sueli de Oliveira. Ela foi testemunha de um desses episódios. E era muito forte. Muito forte. Então, o que acaba acontecendo? As pessoas acabam venerando a Fabiana. Entendeu? Porque achavam que o poder vinha da Fabiana. Mas o poder não vinha da Fabiana. O poder vinha do maligno para cegar espiritualmente eles. E a Fabiana... E isso acontece até hoje. Eu era tão iludida, Jéssica, que como eu não fazia mal para as pessoas, né? Eu não fazia mal, eu achava que eu estava fazendo bem porque eu cuidava, né? Se chegasse uma pessoa para mim e dissesse assim, ó, tu faz um feitiço para aquela pessoa ficar doente, eu ainda saía batendo na pessoa e fazia a pessoa sair correndo da minha casa, que onde é que já se viu pedir uma coisa dessa? Então, assim, tu já tinha um caráter predisposto para o bem. Isso, é. Só que totalmente enganada, criada numa família desestruturada, com uma influência para o lado errado. Totalmente enganada. E assim, ó, uma coisa que as pessoas, eu mesmo já disse na minha vida, todo crente, todo cristão é fanático. Hoje eu entendo que não. É que a pessoa que vira cristã, ela busca estudar sobre Deus e ela busca fazer o correto sobre Deus. E quando tu busca essas duas coisas junto, aos olhos do mundo, tu te tornou uma pessoa fanática. Eu sou uma pessoa, Jéssica, que se eu tiver que sair aqui da minha igreja e ir num centro de Umbanda levar a palavra de Deus e ler a Bíblia, eu vou. Porque Jesus disse, ide e levai o evangelho a toda criatura. E, ó, e a gente precisa levar a palavra do Senhor nos lugares que não tem. E a gente precisa ter num lugar que tem mais treva, que precisa de luz, né? Exatamente. Né? Outra pergunta que eu tenho, já que a gente entendeu mais ou menos aí essa tua parte, que tu teve essa infância conturbada, teve essa influência, foi pro lado da bruxaria, Satanás te usava para fazer essas enganações para as pessoas. Gente, continuem a compartilhar, por favor, tá? Compartilhem com seus grupos, compartilhem com aquelas pessoas que são talvez até enganadas ainda por esse tipo de religião, por esse falso poder, né? Compartilhem com pessoas que sofreram abuso, depressão, que foram abandonadas, porque várias pessoas vão se identificar com a história da Fábio, tá? Então, compartilhem o máximo que vocês puderem aí, para ajudar na obra do Senhor também, né? Que isso é ajudar na obra de Deus. Fábio, me diz uma coisa. Pode falar. Eu tive pessoas que me ajudaram, sabe? Que foram também minhas segundas mães, meus segundos pais, que nesse caminho, assim, antes eu não via, sabe, Jéssica? Mas hoje eu me emociono quando eu olho para trás e vejo que Deus me carregou no colo o tempo todo, sabe? Que naqueles momentos em que eu achava que ele não existia, ele estava me dando força, ele estava me carregando, porque pelo que eu passei não era para mim estar aqui. Era para mim ser, sei lá, uma prostituta, uma pessoa drogada, uma pessoa que tivesse tentado se matar tantas vezes. Eu jamais atentei contra a minha vida, pela graça de Deus. Amém. Sabe? Glória a Deus. Tanto que a tua história é... Eu lembro das perguntas das professoras, que elas sempre perguntam assim, o que a gente vai ser quando crescer, né? E a minha resposta era sempre essa.
Eu quero ser mãe. Oi, meu amor. Oi, nós já vamos falar sobre esse príncipe lindo aí. Então, E assim, ó, sobre o outro eu lindo. queria, E sobre o outro lindo, que tu tem 3 lindos. e eu queria ser mãe, sabe? Porque eu achava que eu podia ser melhor do que a infância que eu tinha tido, que eu podia ser melhor. Eu cheguei a escutar de uma pessoa: tu é um monstro, tu nunca vai poder ser mãe, Ai, sabe? que horror. Então, assim, as pessoas machucam Jesus. tanto com as palavras. As pessoas não medem as suas Muito. palavras. Isso é tão triste, Jéssica. Eu É sou uma pessoa que eu triste. não media minhas palavras porque eu achava que a sinceridade, ela tinha que ser Uhum. sincera. Mas a partir do Não momento que a minha importando. sinceridade machuca o outro, não é mais sinceridade. Então a gente tem que ser mais cometido nas palavras, no jeito de ser. Eu ainda não sou perfeita, nem você, só quando Cristo voltar e tocar em mim. Mas eu busco todos os Verdade. dias me modificar, eu busco todos os dias melhorar para isso, sabe? Amém. Eu queria saber agora de ti, já que o teu sonho era ser mãe, né? Tu queria sair de tudo aquilo e ter a tua família e pensar, um dia eu vou ser feliz e vai ser com a minha própria família, né? Exatamente. Então, como foi teu casamento? Que tu deu uma palhinha lá pra nós, eu achei muito legal. E a Fábio saiu sem querer querendo. Pera aí que a Fábio já vai voltar. Acho que ela apertou aqui. Pera aí. Deixa eu ver aonde que é que eu tinha apertado da outra vez. Peraí, gente, que tá bom o assunto aqui, hein? Agora nós vamos entrar no ápice do testemunho dela, que foi quando ela virou mãe, que foi barra. Deixa eu ver aqui aonde que eu cliquei. Jesus, me ajuda de novo a lembrar. Aqui. Solicitações. Eu vou convidar agora. A Fábio saiu, mas daqui a pouco ela entra. Bom, gente, a Fábio saiu, mas daqui a pouco ela vai entrar. Deve ter dado algum problema, alguma coisa ali que ela apertou sem querer. E daqui a pouco ela vai voltar aqui. E agora a gente vai entrar no ápice do testemunho dela, né? Que foi a partir do casamento dela, que foi o único homem da vida dela, embora todos falavam contra, falavam da vida dela, né? Foi o único homem dela, e ela contou isso para nós, muito faceira, muito marido junto, né? Mas foi um casamento bem diferente, foi um casamento assim que, embora ela ainda não entendia, não conhecia Deus, peraí, deixa eu ver se ela já entrou aqui. Deus já mandava e desmandava na vida dela. E agora ela vê isso. Fábio, te mandei o convite. Agora é só tu aceitar. Tá, te mandei o convite. Aê! A minha internet deu uma chute aqui, mas a gente sabe que o inimigo vai tentar de tudo, mas tá tudo certo. Vamos lá, continuemos. Conta sobre o teu casamento, como é que Bom, foi? meu casamento foi assim, eu fui morar em Capão da Canoa, eu fui trabalhar num bingo. Chegando lá, os rapazes descobriram que eu não tinha tido ainda relacionamento, e daí começou aquele... Como se fosse uma competição, quem ia pegar a virgenzinha do ambiente. E Sim. lá tinha um rapaz, o Robson, que eu disse assim um dia: esse homem vai ser o pai dos meus filhos. Por quê? Vou explicar. Já era crente sem ser crente. Ele era recém-separado, tá? Ele estava totalmente desestruturado da vida dele por ter terminado o casamento dele, porque ele amou muito a primeira esposa dele e o sonho dele sempre foi ter uma família. Então isso acabou, ele ficou totalmente desestruturado. A filha dele teve uma pneumonia. Ele saía todos os dias de Capão às 6 da tarde e ia a Porto Alegre para levar ela para fazer uma injeção. Quando eu vi ele fazer isso, eu disse: esse homem vai ser o pai dos meus filhos. Mas comigo e Deus. Olha bem, eu não era cristã, não era nada. Sim. Quando ele descobriu que os rapazes estavam fazendo essa barbaridade dentro do bingo, ele chegou para mim e disse assim, ó: tá acontecendo isso, isso e isso, de hoje em diante tu vai ser minha esposa. E eu olhei, eu não gostava
amado. Ele não amava a ponto de casar, né? Pelo amor de Deus. Eu olhei pra ele assim, então tá tudo certo, porque tu vai ser o pai dos meus filhos, acabou a história, vamos morar junto. E fomos morar junto. Foram morar junto! Gente, Deus escreve as histórias e mandou na vida da Fabiana sem a Fabiana saber que Deus já tava mandando ali, né? 22 anos já. É o meu anjo da guarda. É o homem que me ensinou na minha vida. Tudo. Ele me ensinou a ter princípios. Ele me ensinou a ter caráter. Porque antes eu era assim, ó. Eu ia no mercado. Desculpa, gente, mas eu sou muito transparente. Se eu sou uma pessoa na frente, eu sou uma pessoa nas costas, então eu vou falar exatamente como eu era. Se eu fosse no mercado e a pessoa me desse o troco errado, eu agia da seguinte maneira: sua boca aberta, tá fazendo o que aí que não tá fazendo o serviço direito? Vai se ferrar o dinheiro, eu vou levar embora. Entendeu? O meu marido me ensinou Totalmente que era diferente. errado, que a pessoa estava ali trabalhando, que a pessoa não era dona do mercado, que a pessoa podia estar com um problema em casa, sabe? Então, ele me ensinou princípio, ele me ensinou caráter, ele me ensinou a pensar nos outros. Eu era uma pessoa Sim. tão agressiva, Jéssica, que eu tenho 9 processos por agressão. Tu saía batendo assim nas pessoas ou tipo só verbal? Ou os Não, dois? batia. Se a pessoa viesse pro meu lado e eu não gostasse, eu saía dando porrada até largar no hospital. Aham. Pessoa totalmente desestruturada. E o meu marido, Aham. ele foi eu costumo dizer que ele foi o anjo da guarda que Deus deu para mim. Porque ele me ensinou tudo, sabe? Ele é uma Ele pessoa calma, ele é foi uma pessoa. uma pega aqui, por favor. Então, assim, Sim. ó, ele que me ensinou tudo, e eu sou grata a Deus. A minha vida aqui, hoje, eu digo que vale a pena e que eu posso ser usada como instrumento de Deus, porque Deus colocou ele na minha vida, sabe? Ele é tudo Chama esse na minha vida. horário. Eu só amo Ai, eu Jesus mais do que ele. sim, que linda. Ai, eu falo isso pro meu marido também. Os meus filhos, eu não, é Jesus, o pai de vocês e depois vocês, porque se não fosse pai de vocês, vocês não existiam. É Então, verdade. cada um no seu canto. Quadrado. Quadrado no seu quadrado. Bom, o teu casamento foi maravilhoso, assim, dá pra ver Deus agindo na tua vida, na verdade, desde o início. Agora eu sei que tu enxerga tudo isso encaixado como deveria ser. E como eu te mandei esses dias uma frase que eu lembrei da tua história, que estava na lição da escola sabatina da minha filha adolescente, às vezes a vida da gente, ou a tua vida, no caso, igual estava dizendo ali, né? Eu não lembro bem as palavras, mas diz assim, às vezes é só como se fosse um aprendizado para os outros mesmo, né? E eu queria falar agora um pouquinho sobre toda essa parte, que agora vem o ápice do teu testemunho, que foi filhos, câncer, perdas. Como é que foi isso? Como é que foi o que começou primeiro? O que veio primeiro? Assim? Antes dos filhos, né? Eu tive a leucemia. Eu tive uma mãezona, que foi a mãe Maria Ângela, que é mãe de coração. Eu fiz transplante de medula. Eu passei isso tudo sozinha, assim. Hoje eu sei que não, mas assim, ó, sozinha humanamente, assim, pela situação. Sim. Eu ouvi o médico dizer, vai embora, porque tu não tem o que fazer, o meu corpo rejeitou a medula, né? Então, assim, eu fiz todo um tratamento com os remédios que Deus nos manda. Gente, vejam bem, eu não tô dizendo assim, ó, digam não para a medicina e digam sim para os tratamentos alternativos. Não, não é isso. No meu caso, foi o que funcionou. A mãe Cada caso é Maria um Ângela caso. me colocou numa dieta onde eu não podia comer nada cozido. Todo mundo sabe que a comida cozida, a vitamina toda, ela é morta. O teu corpo faz todo um processo para reanimar essa vitamina para o teu corpo poder usar. Isso causa inflamação nas células. Então, assim, eu fiquei por um ano, eu não comia nada cozido. Eu abdiquei de toda a farinha branca, de todo o açúcar. Era só verdura, legumes e frutas.
né? Era chá de moranga, era alecrim que aumenta a imunidade, cebola que é bactericida, alho que é anti-inflamatório e assim sucessivamente, 24 horas somente com alimentação supernatural. E a mãe Maria Ângela, ela era tão abençoada que eu comia somente o que ela plantava, sem agrotóxico. Hum, Não foram nem uns nossa. 10 meses depois, eu voltei no médico. O médico levou um susto que parecia que ele estava vendo um fantasma. E Achou que tu ia morrer, né? desde então, eles têm usado, né, os tratamentos de alimentação alternativo. Começaram a estudar isso. Até agora tem tratamento alternativo até pelo SUS, né? Então, assim, ó, a Sim. alimentação da gente é muito importante. O Isso câncer é uma... tu já não conhecia ainda a igreja nada, Não, né? nada. A igreja Ah, então depois ainda tu foi descobrir é... que tudo que tu fez já foi Deus É, ali, né? Aí vem como é que tu diz ele na igreja, a vovó White, né? Falando aí sobre a reforma da alimentação. exatamente. Nossa, que lindo. Deus mandou no teu casamento, Deus mandou na tua alimentação, sem nem te saber. Eu nem Oh, glória! sabia Esse é e o tava nosso ali, Deus. ó. É como o pastor Lindo. Alberto, ele, porque desde que Aham. eu entrei na igreja, eu coloquei meus joelhos no chão e eu orei pela ida do meu marido para a igreja. E ele Uhum. dizia, o pastor Alberto, para mim, te acalma porque o teu marido já é cristão. Vocês eram cristãos e não sabiam. E depois a É gente vai verdade. falar sobre isso. É, Daí vamos por partes. pegar Então tá, leucemia, aí aí teve teve o todo o câncer. tratamento, teve o desengano dos médicos, aí me tratei, aí não deu, aí é assim, daí veio aquele negócio da leucemia, o cabelo, meu cabelo era em cima das nádegas, crespo, lindo, aí eu perdi o cabelo, eu cortei, eu rapei, eu me maquiava, eu colocava uns brincão desse tamanho, eu botava turbante na cabeça, a ponto de eu chegar no hospital e a mulher olhar pra mim, tu tem câncer? Eu disse, não. Eu raspei a cabeça só para homenagear as mulheres do Outubro Rosa. Ai, Fábio. Meu marido me deixou sozinha no hospital, foi embora eu disse, não, eu não aguentei a hora que tu disse isso pra mulher. Se você estiver vendo essa live hoje, eu te peço perdão por eu ter feito essa brincadeira, mas no Amém. momento... Perdoa, Fábio. Ela tá renovada em Cristo. Gente, isso também é muito lindo. Que Deus, a personalidade da gente é um presente de Deus, né? E Deus, ele permite as coisas acontecer com a gente conforme a gente vai aguentar. Então, ele não dá fardo maior, né? Ele mesmo fala, né? A própria Bíblia fala, né? Que não dá fardo maior do que aquilo que a gente pode aguentar. E a personalidade que Deus deu para Fábio foi uma personalidade tão incrível que é isso aí. Ela rapou a cabeça, né? E ela se maquiava e ela não, claro que todo mundo tem esses momentos difíceis, depressivos e tal, mas ela sempre foi muito viva, né, Fábio? Ai, eu não Conta um pouquinho para aceitava nós porque eu desse dizia assim, eu ainda não sou mãe, mas não aceito, mas nunca que eu vou morrer. Pra mim aceitar que eu vou morrer só se Deus se personificar na minha frente e dizer, é tua hora, filha, senão não Amém. aceito. Isso. Vai Aí, contando aí como é que foi então aí, para ser mãe, como é que foi? aí nós passamos por isso, né? Aí o que que aconteceu? Eu comecei, agora tá na hora de eu ser mãe. Tá na hora de eu ser mãe. Ai, daí começou a batalha mais triste da minha vida. Porque devido aos abusos, eu desenvolvi uma doença. Não é só pelo abuso, mas no meu caso foi. Sim. Até para as mulheres mães de anjinhos, né? Que eu tenho um grupo onde a gente cuida de mães que perdem seus filhos por causa dessa doença, chama-se insuficiência istmo cervical. Eu vou falar isso, Jéssica, porque é uma coisa muito importante que a gente Fala tem um tudo, exame tá? tão simples que se faz para evitar que a gente perca esses bebês, quem tem essa doença, e o SUS não faz se tu não tiver 2 a 3 abortos espontâneos. E eu acho isso Ah, sim. chama insuficiência istmo cervical. O útero cria uma elasticidade anormal. O que que acontece? O Hum, bebê, a partir do 4º mês, ele começa a ganhar peso. Deixa eu fazer aqui um desenho aqui, ver se uhum, vocês conseguem ver. Um útero normal, assim, o bebê tá uhum, aqui. Quando o bebê começa a tá. pesar, o útero cresce e fecha.
Sim. O útero com insuficiência cervical, aqui é o colo do útero, ele é bem curtinho. Então, quando o neném Uhum. começa a pesar lá dentro, ele abre e o neném desce. Ai, Ele que tem uma pecado. elasticidade anormal. Como se faz para evitar isso? Entre 12 e 14 semanas, tu faz uma medição do colo do útero. E o colo do teu útero tem Uhum. que estar com mais de 2 centímetros entre o colo do útero interno e o externo. Se tiver com menos de 2 Uhum. centímetros, tu precisa de repouso absoluto ou fazer uma coisa que chamamos de cerclagem, que é uma costura do útero interno e externo para segurar o bebê, aonde é removido esses pontos a partir do 8º mês. Então, assim, ó, Caramba, muito daí aí difícil. eu engravidei, tá? Eu tive 6 perdas de bebê. Quatro, 6 perdas. 4 abortos, 4 que eu abortei com 4 para 5 meses. E 2 que Nossa. eles nasceram e morreram, sabe? Ah, tu teve 2 que chegou a nascer também. O Anthony, o primeiro Tava com 9 meses já Anthony, ou não? o primeiro Anthony, porque agora eu tenho um outro Anthony, que é o Anthony Emanuel, que nós vamos falar dele depois. Que foi o Uhum. último, ele nasceu e morreu. E eu cheguei Ah, a ouvir do médico assim, ó. Eu fiquei uma semana em trabalho de parto. O médico disse assim, ó, nossa, uma uma semana. semana, o teu bebê é inviável. E eu acho isso uma Ah, tortura, o médico dizer para uma mãe que está perdendo um filho. Eu acho que isso não podia ser dito. não, Qual é a não, não. explicação deles dizer isso? Eu estava com 22 semanas e tinha Uhum. outra mãe lá com 22 semanas mais 2 dias. O bebê viável era o dela que tinha 2 dias mais de vida, o meu não. Então isso é uma Nossa. dura que acontece, que os médicos fazem e que não deveria ser feito. E era o teu sonho. E era o Tu meu já sonho. tinha passado por tudo aquilo e ainda era um sonho. 6 abortos é E muita coisa. entre esses abortos, eu tive uma coisa chamada rim policístico. Fui até para a fila de transplante do rim, né? Uhum. Então, assim, ó, Mais isso teve a ainda. leucemia, teve o rim policístico e começou as perdas simultâneas dos bebês. Engravidava Aham. 4 para 5 meses, perdi. Engravidava 4 para 5 meses, perdi. Até que Deus disse assim: chega, tu já aprendeu, agora tu vai ser mãe. E aí Amém! Glória a nasceu Deus! esse príncipe aqui, o Benjamin. Lindo, perfeito! Olha, gente, que coisa mais linda desse mundo, Só essa criança. que esse meu príncipe aqui nasceu de 21 semanas. Imagina, era Ele não tinha uma coisa. orelha, nasce sem a orelha. Aqui é uma cartilagem, assim, como se fosse um plástico. O tórax aqui é Aham. aberto, o coração bate para fora. Ah, A pele dele, assim, era um plástico, tu via todas as veias, as artérias dele. ah, Foi ah. Benjamin, o nome dele era para ser Aslan. Uhum. Ele ficou Benjamin porque o dia é uma coisa, são coisas na minha vida assim que eu vou levar por toda a minha vida. E existem pessoas que dizem assim para mim: "Por que que tu te dedica tanto a Deus?" 80% da minha vida eu trabalho para Deus, Jéssica. Porque eu acho assim, a mesmo que eu Amém. trabalhar 100%, eu não vou pagar a Deus tudo que ele fez por mim na minha vida. Eu, Não. começando pelo que Jesus fez na cruz. Mas eu digo aqui, nesse mundo, onde o príncipe é o inimigo, aonde o mal prevalece, eu não consigo derramar lágrimas de tristeza, mas sim de gratidão. E tudo que eu faço não é. Às vezes as pessoas pensam que eu sou metida, mas é por gratidão. É Dia 21 de gratidão. Tu quer setembro, doar a tua vida, o dia quer 20, doar a vida é, por isso. o dia 21 de setembro de 2011, às 11h35, nasceu meu filho, no Hospital Geral, em Caxias do Sul.
Eu fiquei 2 dias sem poder ver ele na UTI, até que eu me enlouqueci dentro do hospital e comecei a quebrar tudo, porque eu queria ver ele. Eu entrei 4 Sim, vezes óbvio. na UTI. As 4 vezes que eu cheguei perto dele, eu desmaiava. Eu não conseguia me manter. Até que a médica disse assim pra mim: Para! O teu filho precisa de uma mãe forte agora. Se tu entrar aqui de novo e tu não for forte, tu não entra mais aqui. E eu passei a ser forte pra conseguir entrar lá e ver ele, porque foi quando eu realmente orei pra Deus pela primeira vez na minha vida. E disse assim: se tu Ah, existe de verdade, tu não me tira ele. Porque eu já perdi tantos. Por que que tu deixou eu vir até aqui se tu vai me tirar ele de novo? Hoje a gente sim, sabe que não é Deus, né? Nós que sim. estudamos a palavra É. sabemos que não vem de Deus isso. E que é Não. justamente do inimigo para nos afastar, né? O dia 24, meia-noite e 45. Tem médicos aqui que vão dizer assim: isso é impossível. Mas a equipe médica que cuidava do meu filho era tão forte, queria tanto que ele sobrevivesse. Eu sou tão grata por. Eram 16 pessoas na equipe que cuidaram dele. Caramba! Tinha uma médica que ela Nossa! ia lá para averiguar as unhas dele. Tu não tem noção. Ah, Tinha uma médica que não, não faz era pra ele. articulação. Esse ia viver. É. À meia-noite e 45 do dia 24 de setembro, o meu amor da minha vida teve uma parada cardiorrespiratória. Ai, gente. Eles começaram a reanimar ele. E ele não voltava à vida. E por incrível que pareça, a médica ficou tão desesperada que ela tentou reanimar o Benjamin por 19 vezes. Isso não existe na medicina. 19. 19, Caramba! sim. Mas ela não desistiu, sabe? Quando ela deu a hora da morte, meia-noite e 45, ela, Ela deu a hora. sim, Ah, meia-noite e 45 do dia 24 de setembro de 2011, ela deu a hora da morte do meu filho. Quando ela pediu que a equipe desentubasse ele, quando eles foram desentupar o Benjamin, o coração dele voltou a bater. ai, glória a Deus. Ai, E tu sabe que ai, gente. quando nós saímos do hospital, eles nos encaminharam direto para a CD, porque o cérebro dele ficou mais de 5 minutos sem oxigênio. Então os Ah, médicos diziam que ele não ia andar, que ele não ia falar. E o meu esse filho, perfeito lindo aí! essa coisa perfeita, é um filho que me dá orgulho, que tira notas boas, que toca violino, que é bondoso, que é educado, que ajuda a mãe, sabe? Eu não tenho o que Ai, falar. Ele é realmente um presente de Deus. Por isso eu botei o nome dele de Benjamim, que é o filho dado pela mão direita de Deus. eu ia te fazer essa pergunta mais pra frente, mas então foi nesse momento que tu descobriu que Deus existe? Ou tu ainda Não, tava não meio foi assim? assim, ó. Nesse momento, eu descobri que eu tinha que orar para Deus. Mas não foi nesse momento que eu Ah, descobri que Deus não existe. foi. Não Tá, foi. então vamos deixar um pouquinho mais pra É. frente. Me diz aí, então, o Benjamin a gente viu aí que é perfeito, maravilhoso, né? Por dentro, principalmente, por fora. E tem um marido maravilhoso também. E daí, como é que foi para ter o outro? Como é que Ah, foi? foi a Ai, partir daí que eu quero que tu começou a conte a minha. parte Foi a também, tu partir daí que. desdentada também, pregando, tudo mais. Como é que foi? Que eu ouvi essa história, eu amei! Bom, Eu quero que todo mundo saiba, para todo mundo ser forte assim em Cristo. bom, a partir daí daí eu tive o Benji, eu tive câncer no útero. Aí eu tive um Uhum. câncer na face. Ô, luta, É, hein? Gente, essa mulher não respirava, era uma atrás não, da era outra. uma coisa atrás da outra. Aí, quando o Benjamin nasceu, eu comecei a me afastar da bruxaria. Sabe quando tu Uhum. vai, não porque tu decidiu, mas é uma coisa que começa automaticamente, que hoje eu vejo que foi Deus, mas eu fui.
não fazia mais os ritual, achava que aquilo não era mais necessário, que aquilo não era importante, que não fazia diferença na minha vida, sabe? Aí eu Foi te engravidei, desligando. aí eu engravidei novamente. Aí eu engravidei novamente e eu tive uma gravidez normal. Não tive diabetes, não tive problema nenhum. A gravidez era perfeita, perfeita. Eu não tinha nenhum problema. Mesmo assim, eu fazia acompanhamento e médico de alto risco. Sim. Pois foi assim, o dia 21 de setembro é aniversário do Benjamin. O dia 17 de setembro, eu já estava de 5 meses e meio. Eu estava entrando para o 6º mês. Faltava uma semana para o 6º mês, eu entrei em trabalho de parto. Ah, tava tudo bem. Tudo bem, tudo ótimo, tudo maravilhoso. Bebê com peso bem, gravidez com peso maravilhoso. Eu dançava, eu brincava, eu fazia tudo. Era uma gravidez perfeita e a gente feliz porque ia ter um irmãozinho pro Benjamin. Sim. 3 dias antes do aniversário dele, entrei em trabalho de parto. Aí fui pro hospital. Os médicos não fazem cesárea de aborto, né? Tu espera. E daí a médica me deu alta para mim vir pro aniversário do Benjamin, porque é o primeiro aniversário que eu tinha feito para ele, né? O aniversário de 4 anos dele. Ai, no E aniversário dele ainda ele tá nunca aqui. tinha tido uma festa. A médica disse: eu vou te dar alta para tu ir no aniversário, porque o teu bebê é inviável, ele vai nascer, vai morrer. Foi o último que morreu nos meus braços, que foi o Anthony. Inclusive, teve a Luciana, patroa do meu esposo, ela teve comigo o tempo todo, durante o parto ali. Eu pedi para que ela não deixasse o meu marido entrar e não passar por aquela situação, sabe? Então, meu bebê nasceu, aí o médico colocou ele sobre mim até que ele deu o último suspiro dele, né? Ai, gente. Nesse tempo, eu já comecei a ver coisas que antes eu não via. Por exemplo, eu me tranquei dentro de casa por 30 dias porque eu não queria ouvir das pessoas que elas me dissessem assim: foi melhor assim, Deus sabe o que faz. Porque no meu coração não era Deus. Olha bem, eu não era ainda cristã, mas aquilo já, Tu já tinha a sabe? sabedoria já Eu não sentia. queria ouvir das pessoas que aquilo vinha de Deus, porque eu não aceitava que aquilo vinha de Deus. Passando isso, o Benjamin começou a sumir. Ele sumia. E quando uma criança de 4 anos some, é problema, tá fazendo arte, tá fazendo besteira. Sim. Achava ele no quarto de joelho, orando a Deus. Eu tava orando a Deus e dizendo, e ele dizia sempre as mesmas palavras. Ele dizia assim: Papai do céu, se tu mandar de volta o meu maninho que foi pro céu morar comigo aqui na terra, eu prometo pra ti que eu vou ser um menino de Jesus e eu vou ser sempre um bom menino. E como que ele aprendeu essa oração? Ele aprendeu de alguém? Ele Não sabe. toda a minha O Espírito família Santo. era de religião, quem não era bruxa era do batuque, sempre foi assim. E não é de se ajoelhar, orar essas coisas, né? Nem de orar na hora da comida, né? Sim, Então, assim, aí quando eu vi sim. aquilo começou a mexer comigo, sabe? Uhum. E eu, mas tu vê se não é coisa de Deus, né? Uma criança que Nossa, não tinha esse ensinamento. Claro, nós sempre fomos uma família assim, com princípios, com educar bem os filhos. Eu fui para a Marinha, então eu sou uma pessoa que eu sou rígida na educação. Tem que pedir com licença da mesa para sair, tem que pedir por favor, tem que tirar para. Nós somos uma família assim com princípios e que tem que ter aquela educação que hoje está mais difícil, né, com as crianças e com os adolescentes. Mas na minha casa sempre foi assim. mas não tinha não tinha Cristo, não tinha religião, Deus, não tinha a fé. não tinha aquilo de reconhecer o que Deus faz na nossa vida, sabe? Isso, Aí um dia exato. Tinha Deus, mas não, tinha Deus, mas não não tinha o reconhecia. reconhecimento. Aí um dia Exato. nós fomos no aniversário e ele sai correndo de dentro e eu estava tratando para os tumores na face.
estava fazendo. E tu não queria filho mais, né? queria Não mais queria filho, sofrer mais eu já também, tinha garanto. decidido. Quando eu Sim. perdi o Anthony, eu já tinha decidido que Sim. ali eu não ia mais ter filho, eu não queria mais, porque eu não ia mais passar por tudo aquilo, porque só quem perde sabe. Só quem tem que Eu nunca entregar o perdi e bebê não sabe, consigo imaginar. sabe? É uma coisa É, inimaginável, sabe? eu não Porque consigo a imaginar. regra da vida é os filhos enterrar os pais, né? É assim, Exato. né? Então, e daí, guria, ele sai correndo de dentro do quarto, eu fazendo tratamento da quimioterapia, já tinha rapado a cabeça de novo, já tava toda punkzona, toda cheia de turbante, dessa altura, assim, os turbantes. E beija minha barriga e diz assim, ó, exatamente essas palavras, que eu nunca mais vou me esquecer na vida. Papai do céu mandou o Emanuel pra mim. Olha, ui, me arrepio. O Anthony Emanuel. Meu O marido Anthony Emanuel. aqui do lado também se arrepiou também. Aí eu peguei ele pelo braço assim e disse: Para, Benjamin. A mãe não pode engravidar. Se a mãe engravidar, a mãe vai morrer. O teu irmão vai morrer. Tu quer ficar sem mãe, guri? E ele olhou nos meus olhos com um olhar de ternura e disse assim: Mamãe, só Jesus que sabe se tu vai morrer. Oh, Assim. meu Deus, coisa linda. Passou-se uma semana daquilo e eu fui em Tramandaí numa loja chamada Visual Calçados. Quando eu saí da loja, eu desmaiei. Acordei no hospital com duas notícias. Uma grávida. E a outra que eu tinha que abortar o bebê. Porque a radiação da quimioterapia queima os neurônios do feto e a parte cerebral não se desenvolve. Isso é o que diz a medicina. É o que diz a medicina. Pessoas que procuram um Deus de milagres. Temos. Ele é presente. Nossa, ele está aqui hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu saí do hospital porque eu tinha que ir no juiz para ele assinar a liberação da corretagem. Eu saí, eu Peraí, só um pouquinho para o pessoal entender. O Benjamin implorava para Jesus um irmão, sem nunca ter visto ninguém orar. Sim. Sem nunca ter visto ninguém orar, ele se ajoelhava, pedia para Deus um irmão e prometia para Deus que se Deus desse esse irmão, ele iria ir para a igreja. Ele não sabia nem que era igreja, garanto. Só uma correção. Ele via nós orar, sabe como? Quando nós fazíamos uma corrente na outra religião e orava pro pai Oxalá, pro pai Ogum, pro pai disso, pro pai daquilo, entendeu? Para todos os pais. Mas ele se ajoelhou e orou como um crente. Exatamente, ele se ajoelhou e orou como um cristão para Jesus. Entendeu? Que glória. Para Jesus. Gente, vocês veem como o Espírito Santo é. Ele orou. O Espírito Santo, ele só não age em quem não quer que ele haja, porque ele age o tempo inteiro. Então, ele foi, te deu um beijo na barriga, o Espírito Santo mandou ele ir lá e te dizer que tu estava grávida, porque foi o Espírito Santo. Tu desmaiou na rua e acordou com a notícia que estava grávida, mas que teria que abortar. Essa é a história até aqui. Então, vai lá, continua. Forte. Saí do hospital para ir lá fazer a documentação e pensei comigo, porque eu sempre fui uma mulher forte e decidida. Eu vou lá, vou assinar a porcaria do papel, vou vir no hospital, vou fazer a corretagem, depois ligo pro meu marido vir me buscar. Tava indignada também, garanto. Nada, vou tirar isso de dentro de mim, eu já tava assim. Vou tirar isso de dentro de mim, não quero mais sofrer, acabou. Sim. Gente, vocês que acreditam em espírito, ele existe, o Espírito Santo. Existe. Eu saí lá do fórum, tô indo pela emergência do hospital, um pouco antes de chegar na emergência do hospital, aconteceu o seguinte. Pra tirar o bebê. Bem assim, eu vou mostrar pra vocês indo que é uma coisa pra muito... tirar. Aconteceu assim, ó. Fica de costa aqui pra mão. Eu tô indo, caminhando assim, e eu sinto e escuto nitidamente algo fazer assim, ó. Vai pra casa.
Vai pra casa. Eu olho para trás, não tem ninguém. Continuo andando em direção ao hospital pela segunda vez. Vai para casa. Eu olho, não é ninguém. Eu enfurecida, eu disse assim: sai, Satanás! Sai de perto de mim, para de me incomodar. Bem assim, guria. Aí eu continuei indo, eu senti nitidamente uma mão me pegar assim e puxar e dizer: vai para casa. Ai, Quando glória eu a Deus. senti isso, por Deus que eu pensei que era um espírito que não era o Espírito Santo, um espírito da minha religião. Sim, Entendeu? óbvio. Normal. Sim. Aí eu fui pra casa, cheguei em casa, esperei meu marido chegar do serviço. Quando ele chega, eu dou notícia de que eu tava grávida, ele quase infartou. E daí eu disse, ó, tá aqui os papéis, eu tenho que ir lá no hospital, vou ter que fazer uma corretagem pra tirar o nenê, por isso e isso e isso. Quando eu digo isso pra ele, o Benjamin entra na cozinha. Eu acho que o Benjamin tinha 3 metros de altura. Porque uma criança de 4 anos, ele olha nos meus olhos e diz assim: tu vai matar o irmãozinho que o Papai do Céu mandou pra mim? Assim. Essa história. Gente. E o meu marido, que também queria que eu fosse abortar, olhou pra mim e disse assim: ai, Fábio, tu já tá de 4 meses e meio. Quem sabe tu tenta, porque pelo que eu te conheço, tu vai acabar sofrendo mais, porque tu vai ficar dizendo assim: e se eu tivesse tentado? Sabe? Resultado. Nossa, o Espírito Santo usando os dois para te convencer. Resultado, eu tentei, eu assumi todos os riscos, eu fiz essa coisa chamada cerclagem, uma observação. Fala aí, A conta para nós. enfermeira Vebras, ela vai ver essa live e ela vai se lembrar disso, que eu ia fugir do hospital e ela não deixou porque eles iam costurar o meu útero pela minha vagina sem anestesia. E eu tava fugindo do hospital e ela fez eu voltar de volta. Tá? Gente. Então, assim, ó, existe sim Foi costurar anestesia, sem anestesia, sabe? porque eu fui costurada sem anestesia. Ai, que mulher que sofreu, Senhor. Vem Jesus para levar a gente pro céu. Passei 8 meses assim, Sem ó, anestesia. sem poder levantar pra xixi, pra cocô, sem E o banho, com paninho. câncer na face? Hã? Ah, O câncer na face. e aí eu tive que escolher entre o tratamento e a gestação. Eu tive que Tu parou o parar tratamento. o tratamento, correr um risco, mesmo os médicos me dizendo que eu e o neném ia morrer. E eu acreditei e fui em frente. Resultado: 8 meses numa cama, cirurgia, criou bolha de ar nas veias, né? Então eu tinha que fazer cirurgia, porque se chegasse no coração ou no pulmão podia morrer, embolia pulmonar, né? Essas coisas tudo. Tu fez cirurgia estando grávida? Estando grávida, porque a bolha de ar não podia chegar pro pulmão e nem no coração, né? Então elas botaram numa máquina para filtrar o sangue. E foi assim, ó. As meninas do grupo Estrelinhas no Céu, sabem? Elas passaram comigo pela internet, me dando força e eu dando força para elas, e assim foi. Nasceu o Antônio Emanuel. Ah, não, mas peraí. Ô, Glória. Peraí, não, peraí que tem mais. Antes do Antônio Emanuel nascer, com 5 meses, eu entrei em trabalho de parto. Fui pro hospital lavada de sangue. Cheguei lá. Não era aborto. Simplesmente eles me botaram um tratamento lá, fiquei 5 dias no hospital e tava tudo bem com o nenê. Fui pra casa. Só que até então os médicos tudo esperando, porque ele ia nascer e ia por uma cirurgia, porque as batidas do coração dele era como uma batida dupla. Só que eu tenho 2 úteros. Então, assim, tenho 2 úteros. Olha essa parte. É um útero para cada ovário. Então, eu poderia engravidar em janeiro de um bebê e em março de outro. Porque é um útero para cada ovário. Chama útero de Delfos. Nem sabia que existia 4 isso, tu vê. casos no mundo tem. 4 casos. É registrado, né? Registrado na ciência são 4. Sim, sim.
Mas Aham. deve ter mais, é uma anomalia genética do útero, né? Tem útero bicorno, útero de Delfos, e tem 4 tipos de útero, né? Que pode Tipos. acontecer com essas anomalias. Ah, o coração dele batia assim, tutututum, tutututum. Os médicos, a princípio, ele tinha um problema e tudo. Fui pro Sim. parto, tudo, tirei os pontos da cerclagem na quinta-feira, no domingo fui pro hospital com 8 dedos de dilatação, nenê prontinho para nascer coroado. A médica disse, eu vou fazer uma cesárea, elas vão te botar remédio na veia, quando eu voltar o nenê já nasceu, porque tu tá com 8 dedos de dilatação, tá pronta pro nenê nascer. Sim. Eu não tinha uma dor. Me deram 2 litros de remédio para ter dor e eu não tinha uma dor. Não Paz. tinha. E daí ela dizia, mas meu Deus, tu não tá sentindo nada? Eu dizia, ai, doutora, eu sinto que nem uma cãibrezinha na barriga e não sinto mais nada. Tu vê. E não, daí não tinha fazer força, como é que ia fazer? Foi o que ela disse, eu vou ter que te mandar pra cesárea, porque o que faz tu ter força para expelir o nenê é a dor. É a dor. Sem dor, o teu filho pode sufocar na metade do caminho e morrer. Fui pra cesárea. Sim. A Sueli, essa que Nossa, tava isso que é ali, viver na adrenalina, hein? é uma loucura. A minha vida é uma viagem. Ah, uma viagem. Tô rumo ao céu, né? Amém. Aí ela me levou pra cesárea. A minha cunhada, a Sueli, foi pro hospital comigo, tudo, porque daí meu marido tinha que ficar com o Benjamin, que tinha 4 aninhos, né? Daqui a pouco eles abrem a minha barriga e sai um fedor de bicho morto, assim. Aí tiraram ela da sala. Era gêmeos o nenê. Só que no quarto mês, Gente, era gêmeos. Eu não tô tão espantada porque eu já ouvi ela falar antes, mas, gente, era no dia que ela me falou, eu quase desmaiei. Era gêmeos. E um tava morto. Conta, Ai, Fábio. o que entrou em trabalho de parto, como era 2, o Antônio Emanuele cresceu mais, ele foi pra frente, assim. E o outro útero escondeu, sufocou o bebê. O bebê tava em decomposição, porque ele tava mais de 4 meses. Só não morreu porque Deus não permitiu. Porque não tem como. E o fedor que ficou na sala, o que aconteceu naquele dia. Eu entrei na sala 1 da tarde, eu saí às 6 da tarde da sala de cirurgia, porque eles tiveram que limpar tudo. A médica disse que podia ter morrido uma infecção generalizada. Ela disse assim, olha, se tu não acredita em Deus a partir de hoje, tu acredita, ela disse pra mim. Era uma médica lá de Natal. Porque ela disse, o que aconteceu contigo, se tu não tivesse ido pra cesárea, tu tinha morrido e tu nem ia saber por quê. Sabe? E daí eu fiz durante meses tratamento para infecção e coisa, porque imagina, eles tiveram que limpar todos os meus órgãos. Eles tiraram o meu nenê dentro. Agora que eu entendi. Deus não permitiu tu sentir a dor para que tu fizesse a cesárea e tirasse o bebê falecido e não morresse. Gente! Já pensou? Vocês têm noção? Não, Deus Deus é é maravilhoso milagre. demais. A gente não precisa de muito, é só Milagre. observar. Se Não. isso não é milagre, o que é milagre, milagre. minha irmã? Nossa, tudo isso é o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, o mesmo Deus que fez a água sair da rocha, o mesmo Deus que fez tudo, ele faz ainda. Ele tá Incrível. aí, sabe? Ele não anda com nós sobre a terra porque ele não pode estar aqui, porque aqui é só pecado, aqui é só coisa ruim, e ele ama o pecador, mas ele não pode estar onde está o pecado. Ama. Mas o Espírito Isso Santo que está aqui. tu nem tinha essa gratidão ainda por ele. Não. E às vezes a gente acha que a gente tem que fazer 1001 coisa para Deus amar a gente. Não, a Bíblia fala, a gente ama ele porque ele nos amou primeiro. Exatamente. Daí, mano, o Antônio Emanuel nasceu perfeito. Teve um problema assim, ó. No teste do pezinho da criatura, ele teve problema na tireoide. Ele teve fibrose cística. E um outro. Caramba! O teste do pezinho deu todo positivo. Oh. Tá? Resultado: eu achei uma médica no Hospital Santo Antônio, em Porto Alegre, que fez todos os exames e disse assim: mãe, vamos esperar 6 meses, mas o teu filho não tem nada. Isso aí é os resquícios da quimioterapia que tu fazia quando tu engravidou dele.
que alterou Sim, o teste. sim, Ele teve um probleminha de porque ele é dislexia na fala, que é assim, ó, o cérebro manda as palavras, as letras trocadas. Então, no teu cérebro, tu Aham. acha que tá falando certo, mas tu tá falando invertido. Isso eu entendo um pouco porque o Isaac é autista e ele teve isso. Na verdade, ele começou a falar com 4 anos, e quando ele começou, na verdade, com 3 anos, e com 3 anos ele teve apraxia, e aí depois ele veio a falar normalmente. Então foi Então, isso eu só entendo um isso. pouquinho. No dia que eu fui sair do Aham. hospital, o Benjamin veio correndo, me deu um abraço e disse assim: Mãe, você me perdoa? Eu sei que você sentiu muita dor, mas eu sou o menino mais feliz do mundo. E agora eu tenho que Ai, meu. fazer a minha parte. Eu tenho que ser um menino de Jesus. Agora que o bicho pega, mamãe. Agora, mamãe, tu vai conhecer o dono dos milagres da tua vida, mamãe. E aí, guri, Como é que foi isso? eu fui para casa com aquilo na cabeça e ele amando aquele irmão e ele dava de mamar, porque daí eu nunca podia amamentar meus filhos, né, por causa dos problemas de saúde. Uhum. Eles te dão um remédio, Sim. acho tudo assim, daí eu seco o teu leite em 24 horas. Aham. E ele cuidando do bebê, e eu disse pro meu marido assim, bah, eu vou ter que dar exemplo pro meu filho, eu vou pegar ele, levar ele numa igreja para começar a levar ele, porque ele quer ser um menino de Jesus. Eu levei. Eu levei ele em quatro igrejas diferentes. Eu não vou citar os nomes porque Aham. Jesus diz que em vários Sim, apriscos ele tem, né? Ele, exato. ele tem os Uhum. filhos dele no candomblé, ele tem, né, na bruxaria, que era o meu Espiritismo, em caso, qualquer lugar. né? Então eu não vou citar os nomes. Até no satanismo temos ex-satanistas adventistas hoje, É, né? exatamente. Então, por isso eu Então, não vou citar o nome das igrejas, tá? Mas uma eu levei ele, uhum. batizei ele. A outra, ele disse assim pra mim: Mamãe, vamos embora daqui, que eles estão desrespeitando o Papai do Céu porque eles gritam demais, Uhum. sabe? Ele Então foi sentiu. assim. Aí teve uma vizinha aqui da minha casa, ah, ai, eu não me lembro o nome dela, Isa, eu não me lembro o nome dela agora, me deu um branco. Mas ela disse, ô Fábio, lá numa igrejinha na Nova Nordeste tem uma coisa lá que é que nem os escoteiros, porque tu não leva o teu gurizinho. E me deu um panfletinho. E eu larguei no console do carro. Uhum. E dias vai, dias vem. Eu saí para pagar as contas e o Benjamin do meu lado no carro. Estamos indo assim e daqui a pouco eu olho no papelzinho em cima do console e era o dia e a hora de fazer a inscrição nesses escoteiros. Naquele mesmo dia que tu viu, era o É, dia. e eu dobrei o carro e entrei para ir lá fazer a tal da inscrição dos escoteiros. Quando eu estou estacionando o Uhum. carro, o Benjamin olha para mim e disse: Ô mãe, é aqui que Jesus me chama, essa é a minha igreja. Que igreja E o que estava era? escrito na placa ali? Era a igreja adventista do sétimo dia e os escoteiros é os aventureiros. Ah, glória a Deus! Dá para acreditar? Lindo! Dá, eu acredito, eu creio, sim. Eu creio, sim. Ele virá! Eu cantei essa música hoje na igreja, por isso que me veio também. Ai, que lindo! E daí, O Espírito Santo disse para ele que tu tava grávida. O Espírito Santo mandou ele dizer para tu não abortar, e o Espírito Santo também mandou ele te falar que aquela era a igreja, né? Incrível! ele é o instrumento da minha salvação. Deus usou o Benjamin para Amém. me salvar. Então, tu entende porque hoje eu Amém. me dou tanto para fazer as coisas para a igreja? Sabe? Eu me dou Uhum. porque, assim, ó, se eu puder, Jéssica, ajudar as meninas, os meninos a não passarem pelo que eu passei na minha infância, eis-me aqui, Senhor. Eles Sabe? têm uma mãezona que tem uma mãezona que eu digo assim, porque quando a gente é criança e tem um líder, até o professor, a professora, às vezes a gente tem um carinho como mãe da gente, né? Então, quando a gente tem um líder assim, a gente se sente à vontade de conversar, colocar para fora e sente a confiança. Às vezes, até as crianças aventureiros e bravadores não são da igreja e vêm de Exatamente. famílias Isso é bom desestruturadas, frisar aqui, né? Jéssica, que pessoas que estão assistindo ou assistirão essa live,
Os aventureiros são para crianças de 6 a 10 anos, de qualquer etnia, de qualquer religião. Não é para os adventistas, é para as crianças da pra todos. comunidade. E os desbravadores de 10 a 16 anos. É para que essas crianças e esses adolescentes, nós trabalhamos com 3 pilares: físico, mental e espiritual. Mas não é obrigado a ser da religião. Você vai ser da religião que você é. Nós ensinamos quem é Deus, o que é e o que ele faz por nós. Ensinamos a parte espiritual, a parte física e a parte mental. Tem muitos pais que falam pra gente o quanto as crianças mudaram depois que vieram participar dos aventureiros e desbravadores. Aham, porque eu fui desbravadora por muitos anos e realmente é uma atividade que toda semana tu tem que estar ali e tu te envolve, tu conhece novas pessoas. E aquele líder, o meu líder era o Carlos, o diretor do clube. Ele era um paizão, assim, ele era daquele que se a gente não fosse no clube, ele ia na casa da gente, puxava pelos pés, pedia licença pra mãe da gente, assim, e puxava pelos pés, vamos que tá na hora, sabe? Então a gente sempre tem essa lembrança do líder, e ainda mais um líder que tem tanta história boa pra dividir, assim, como exemplo, né? Então é maravilhoso isso. Eu queria saber também, agora a gente entendeu que tu chegou ali na igreja, Adventista do Sétimo Dia. Tu contou ali, eu vou resumir aqui, que primeiro tu foi batizada por causa do Benjamin. Isso. Mas eu quero saber, assim, como que tu sentiu Jesus a primeira vez? Como que tu é Jesus? Tá. Quando Foi foi? assim, ó. Aí eu me batizei para o Benjamin. Eu ainda não tinha encontrado Jesus. Tanto que no dia do batismo eu disse, é por ti, para ti. Né? Aí nós tivemos uma pessoa que foi muito importante na minha vida, que foi a Maninha. A Maninha, ela era líder dos aventureiros, líder do Ministério Infantil, trabalhou a vida toda dentro da igreja. E ela foi embora para o Mato Grosso. E quando ela foi embora para o Mato Grosso, ela disse assim, tu vai ficar no meu lugar, tu vai trabalhar com as crianças. Eu disse, tu tá doida? Eu trabalhar com criança, tenho pavor de criança. Eu sou professora formada na URGS e não lecionei porque eu não gosto de criança mal educada. Assim eu respondi. Eu disse, não, vai. E hoje eu tô aqui e eu não vivo a minha vida sem as crianças e eu senti Jesus nesse chamado, quando ele me chamou para isso. Hoje eu sei que as crianças não são mal educadas, que é muitas vezes os pais que não conseguem educar, que são muito assoberbados, que tem que trabalhar demais e que não sabem como reagir a isso, né? Tiveram também uma infância difícil. Exatamente. Né? Então, hoje eu tô aqui para isso e foi através desse chamado. Então, eu costumo dizer para eles aqui que quando eu for dormir, é para eles, o meu uniforme, que é para me enterrar, é a metade dos aventureiros, a metade dos desbravador, e o caixão símbolo do Ministério Infantil. Mas eu acho que se tu não foi até hoje, eu acho que tu vai ver Jesus voltar Tuzinha da Silva, tá? Eu acho, porque eu acho que tudo isso aí é para dar exemplo aí, porque tem cada um tem a sua dor, os seus problemas e a sua história, mas quando a gente ouve problemas maiores que os nossos, dá muito ânimo. Até por falar nisso, em problemas maiores, que história é essa aí de tu pregar sem dente, só com a gengiva? Eu queria ver essa cena, e faceira ainda, dando glória a Deus aí. Olha, assim, ó, aí aconteceu tudo isso, aí agora, ano passado, eu descobri um tumor chamado cordoma no meu cóccix. Eu fiz o tratamento, não tem como tirar ele, porque ele tá entranhado na medula, né? Deus colocou no meu caminho uma pessoa especial que pagou todo o tratamento para mim, mais de 48 mil reais, porque é um tratamento chamado braquiterapia, sabe? E eu fiz o tratamento... 48 mil. O que aconteceu? Dentro disso, o meu cabelo começou a cair, né? Porque eu fiz a quimioterapia forte, 4 horas, uma vez por semana. Um dia eu tô no culto, eu procuro meu filho, ele está no banco de trás, juntando meus cabelos do chão, para que as pessoas não vissem que o meu cabelo estava caindo. Eu cheguei em casa, rapei a cabeça e disse, pronto, acabou o cabelo, não vai mais cair, tu não precisa mais chorar, mamãe tá bem.
é só cabelo, o cabelo cresce de novo. Eu até tô gostando mais do meu visual de cabelo curto, tá? Tá curtinho. E acabou, meu filho. É cabelo. A gente não chora por cabelo, meu amor. A gente não chora por dente, a gente não chora por perna. Eu disse pra ele, enquanto a tua mãe tiver língua, a tua mãe vai estar levando o evangelho. Enquanto a tua mãe... Se cortarem as pernas, a mãe vai estar lá em cima de um skate. Se cortarem os braços, a mãe vai estar lá com a boca. Se cortarem a boca da mãe, eu vou dar um jeito com os olhos. Alguma coisa eu vou fazer. Isso aí tu não te preocupa. É. E ele chora e diz assim pra Que mim, lindo. mãe, por que tu passa por tanta coisa? Eu digo, sabe por quê? Porque a mãe é uma tartaruga. E a tartaruga, ela tem que ter o casco forte. E daí, quando Jesus voltar, a mãe vai estar forte para poder carregar vocês. É por isso que a mãe passa. Então, não te preocupa que a mãe aguenta. Né, Benjamin? Amém. Que coisa linda. Tua mãe é... Tu diz que todo mundo é um anjo na tua vida, mas tu também é um anjo, Fábio, porque tu contando isso para nós, porque muitas pessoas passam por situações terríveis, mas não têm a coragem de contar, por vários motivos. Mas como a tua vida é um testemunho vivo, testemunho vivo é isso, tu é um testemunho vivo. E eu não tô aqui te elogiando, mas elogiando o nosso Deus, né? Porque o nosso Deus é incrível, o nosso Deus é maravilhoso. Exato. E essa tua força, essa tua garra de ir pregar mesmo sem os dentes, de estar careca, de estar doente, de estar com dor, de estar... Aí os meus rins pararam de funcionar. Eu fui fazer uma investidura dos aventureiros com uma bolsa cheia de xixi pendurada do lado. Ai, Senhor! Com uma bolsa de mijo pendurada do lado. Tu não tem noção. E eu lá... Ai, que bênção, meu Deus! Aí aqueles tumor de 4 anos atrás que tinham secado na face vieram à tona. Voltou. Eu tive que fazer a cirurgia, remover parte do céu da boca, remover parte aqui da gengiva. E eu tive que ficar 6 meses sem colocar nem prótese, porque como eles colocaram uma platina para mim não ficar aberto, essa platina ela não podia se mover, porque se move, o meu corpo ia entender que era algo estranho dentro e ia causar uma infecção para expelir. Inflamar, infeccionar. Eu usei máscara, eu fui pro culto, eu preguei, eu louvei tudo desdentado, eu fazia graça, mostrava a gengiva, dizia que ia dar mordida nas pessoas com gengiva. Ai, eu tô mordida com a gengiva. Eu disse, agora eu tô dando gengivada em vocês, mas daqui a uns tempos eu vou dar dentada, vocês se preparem. É isso, é sobre isso, é essa personalidade que Deus te deu de presente, que a nossa personalidade é um presente, o Espírito de Profecia fala, né? Ellen White fala que a nossa personalidade é um presente. Essa personalidade que Deus te deu é o que que te ajuda, porque embora todo mundo fica triste, todo mundo fica depressivo, mas essa coisa que vem de ti, assim, que tu é assim, isso é que motiva muitas pessoas que já têm uma personalidade mais melancólica, né, mais caidinha, a gente ouve assim, não, força, se ela aguentou tudo isso, não, eu vou aguentar também. Ó, eu tenho uma irmã aqui na nossa igreja, que ela é Ruth. Ela é outra pessoa como eu, ela é mais velha, eu acho que ela tem 60 e poucos anos. Ela também está passando por um câncer, sabe? Passou, ele voltou, né? Ela é uma lutadora também, e eu e ela costumamos dizer assim, ó, o nosso choro, a nossa tristeza, a nossa depressão é 2 minutos. Passou de 2 minutos, acabou, tchau, adeus, e é sorriso, porque Jesus pode voltar a qualquer momento e nós temos que estar felizes para esperar ele. E eu quero te fazer outra pergunta. Conta para nós se dá tempo ainda. Não sei se tu tem hora marcada agora. Tá, não, eu só queria saber sobre esse teu câncer ali. Tu contou para nós que ele tinha fechado, ele continua fechado ainda? A parte importante desse tumor foi, eu fiz o tratamento com o Dr. Felipe. Isso, era esse testemunho que eu queria que tu contasse também. Foi assim, o Dr. Felipe disse assim para mim um dia, que ele disse para essa pessoa que estava pagando meu tratamento, ó, não gasta mais dinheiro com ela, porque não tem o que fazer. Ele tá na medula. Outro médico te deu o selo da morte ali, no caso, que tu já tinha ganhado várias vezes. Esse já foi o quarto que me mandou para casa para morrer. Tá.
Tá. Quando eu disse, eu só acredito que Deus se personificar na minha frente. Teimosa! Aí ele disse assim, não adianta tu tá gastando dinheiro porque não tem o que fazer, tem muito líquido, vai se espalhar no organismo, vai criar metástase. Daí veio esse tratamento da bracterapia, onde eles injetaram 87 sementes de diodo T23 em volta do tumor. Daí a gente fica fazendo os exames, a gente tem que continuar fazendo, né? E vendo como é que tá. Eu fui lá, fiz todos os exames, coisa. 30 dias depois ele me ligou e disse, tu tem que vir aqui urgente. Fui lá com a minha... Cheguei lá. Mas estava decretado que não tinha saída. Fazer. Cadê tal pessoa? Não tô citando os nomes porque talvez ela não quer... Até porque a pessoa que pagou meu tratamento não quer que eu diga que ela pagou, porque, né? Aí ela daí disse assim, cadê tal pessoa? Eu disse, saiu. Então, quando essa pessoa chegar, tu me avisa, porque eu tenho uma notícia para dar para vocês. A primeira vez que eu chorei, eu comecei a chorar, disse, pronto, tô morta, tô morrendo, é isso aí que vai acontecer, acabou. E daí as pessoas lá dizem, Fábio, não chora, porque se tu chorar, o que, que vai sobrar para nós? Tu é a nossa alegria aqui, tu é a nossa luz, tu não pode chorar, porque não sei o que. Quando eu entrei na sala, ele pegou os exames assim, jogou na mesa e disse assim, eu tenho 40 anos de profissão em oncologia, eu nunca vi isso acontecer. O tumor calcificou de dentro para fora. Ele criou cálcio, ele virou um osso por fora e o líquido tá preso dentro dele. Tu esqueceu que o médico disse antes? Quando ele deu essa sentença para mim, ele disse assim, ó, vai para casa porque tu não tem mais o que fazer. E eu perguntei para ele, doutor Felipe, o senhor fez tudo que o senhor podia fazer? Ele disse assim, fiz. Eu disse, mas Deus não. E ele olhou nos meus olhos assim, e disse, vocês crentes são assim. Vocês acham que Deus é maior que a medicina. Olha só. O que ele tinha dito, gente. O que ele tinha dito. Eu tô olhando pra cá porque meu marido tá aqui, tá? Mas eu tô falando com vocês também. Oi, meu moicano! E eu olhei pra ele em prantos e disse assim, e eu vou lhe provar que Deus é maior do que a medicina. Passou isso tudo, ele me chamou e teve esse lapso e disse, eu nunca vi em 40 anos de profissão isso acontecer. E outra, já tá classificado em grau 6. É um tumor de 6 centímetros por 3. É do tamanho do ovo de galinha, bem no cóccix. Nossa, grande. Então, assim, ó, e ele ficou impressionado. E ele me abraçou chorando. Grande pra calcificar. E eu sinto muita pressão na coluna. Dói muito. Mas pela graça de Deus, eu estou há 32 dias sem tomar morfina. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. E esse médico, hein, que disse que Deus não... E aí? E daí esse câncer valeu a pena, tudo que eu passei, todas as dores, eu posso sentir 100 vezes mais essa dor para passar por esse momento. Ele me abraçou chorando e disse assim, eu tô triste e feliz. Eu tô feliz por ter te conhecido e triste porque eu tenho a certeza de que daqui uns meses tu não vai mais estar aqui conosco. Fábio, a partir de hoje, eu nunca mais digo para uma pessoa ir para casa para morrer. Sempre que eu tiver que dar notícia de um diagnóstico, eu vou dizer para essa pessoa, eu, Felipe, fiz tudo que a medicina podia fazer. Mas creia em Deus e busque Deus, que talvez Ele possa fazer mais. Amém. Então, glória valeu a pena a Deus. minha irmã. Valeu a pena a dor, valeu a pena os momentos sem caminhar, porque eu sei que esse médico, a partir dessa sementinha plantada, o Espírito Santo vai agir nele para outras pessoas. Amém. Glória a Deus. Nossa, eu queria te agradecer por tudo isso. Eu sei que se a gente ficasse aqui ia ter mais e mais coisas, mas eu sei que tu tem compromisso. E eu queria encerrar esse teu testemunho te perguntando um conselho assim que tu deixa primeiramente para as pessoas que não creem em Deus ainda, né? E para as pessoas que estão atrás de uma verdade, que estão atrás, estão buscando.
Então, primeiro, assim, para aquelas pessoas que não acreditam em Deus, o que tu poderia dizer, assim? Além de que tua vida já diz tudo, né? Crer em Deus, para mim, é confiança e reconhecimento. Quando tu confia em algo que é extraordinário, que está além do nosso entendimento, esse poder brota dentro de nós, porque Jesus deixou dito que nós faríamos coisas maiores do que ele fez. E se Jesus disse isso, quem somos nós para dizermos ao contrário? Então, que possamos buscar ser quem Jesus disse que nós seríamos, senão a vida dele não vai ter valido a pena. A vida dele vai ter sido em vão, tudo que ele passou. Cada dor, cada chibatada, cada momento que ele foi tentado aqui. A personificação dele como homem, um espírito de luz, descer e se rebaixar ao nível de lavar os pés de seres pecadores. Então, eu acho que isso é muito importante para quem crê em Deus ter essa confiança. Porque quando oramos para Deus e dizemos, seja feita a tua vontade, não a minha, é confiar de que vai ser melhor. Se eu não tivesse sobrevivido em nenhuma dessas fases, Deus saberia o porquê, né? Então, eu ensino meus filhos a isso, que a qualquer momento nós podemos dormir para esperar a volta de Cristo. E que isso não pode ser triste. E sim ser triste se a mamãe tivesse perdida e não tivesse sido resgatada por Jesus. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, sobre essa esperança da volta de Jesus, né? Que é isso que motiva. Porque antes tu não tinha essa esperança. O que mudou na tua vida depois que veio essa esperança? É saber que eu tenho 6 lá me esperando. Amém! E eu a chance de dizer assim, ó, tu não é a mãe de 3, tu é a mãe de 9, de 10, e todos vão estar contigo na mesa comigo. Todos. Pode Glória ser a Deus. hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui 10 anos, mas eu tenho essa certeza de que eu vou ver o rostinho de cada um dos meus bebês que nasceu, sabe? E tu vai ver eles crescendo no céu perfeitos. Não vão sentir dor, não vão sofrer. Não vão lembrar da tristeza. E eu vou poder ver o meu avô e a minha avó, que foram as únicas pessoas, as únicas coisas boas da minha infância. Foi o meu avô e a minha avó. Amém. E com a honra e glória do Senhor, ele me deu a chance de saber que isso é real. É real. Jesus está voltando, a gente vê pelos sinais que falta muito pouco. Isso. E sobre depressão, ela existe. Mas tu tem que saber que existem pessoas que tu pode conversar, que tu pode desabafar e que tu pode pedir ajuda. Verdade. Problemas todos temos. A minha vida não é maravilhosa. Eu tenho problemas, eu tenho pessoas que interpretam coisas ou palavras que eu digo de um modo que eu não entendo que eu fiz aquilo. Nós não somos perfeitos, nós somos imperfeitos. Mas nós temos que saber pedir ajuda, pedir perdão e ser humilde. E quando nós temos essas 3 coisas na nossa vida, muita coisa pode melhorar. Verdade. Então não se sintam sozinhos, porque vocês todos tiveram uma pessoa que morreu por cada dor de vocês, que morreu por cada sentimento, por cada angústia, por cada tristeza, para que vocês sejam felizes na eternidade. E tudo que nós passamos aqui não vem de Deus, entendam isso, não vem de Deus. A dor, a tristeza não vem de Deus. Busquem a Deus de qualquer forma, mas busquem. Porque quando nós temos Deus, tudo é preenchido nas nossas vidas. Amém. Verdade. Pura verdade. Jesus preenche todas as lacunas vazias do nosso ser. Eu peço para tu orar, então, para nós. Eu agradeço muito. Eu creio em nome de Jesus que esse testemunho vai para mais e mais pessoas, mas como tu me disse ali no privado, se uma pessoa ouvir, entender e compreender que Deus ama antes da gente amar e conhecer Ele, já é tudo, né? Já valeu a pena tudo que tu passou e esse testemunho. Então, ora para nós para terminar, então. Senhor, meu Deus, Pai misericordioso,
Obrigada por ter estado aqui com a família da Jéssica e com as famílias que estão por trás dessas telinhas, Senhor, para levar a tua Amém. mensagem, Pai. A minha história não é nada sem tu, Pai. Porque toda essa É história verdade. é para glorificar e honrar o teu nome, Senhor, e mostrar que tu é um Amém. Deus vivo, Pai, um Deus de milagres que está no nosso meio, Senhor, e que o Senhor está de mãos estendidas, Senhor, esperando que as pessoas que assistirem essa live estejam ali te buscando, Senhor. Não importa Amém. como elas estão, quem elas são, qual é o problema, qual é o defeito, Senhor. O Senhor vai aceitar elas sem julgamento, Senhor. E nós estamos aqui diante de Ti, Pai, para aceitar e ajudar. Que o Senhor possa mandar o Espírito Santo, aquele consolador que o Senhor prometeu, Pai, para cada uma das pessoas que assistirem essa live. Para que o Espírito Amém, Santo toque o Jesus. coração delas, Pai, e para que elas saibam que elas não estão sozinhas, que o Senhor é o Amém. Deus, dono da vida, dos sentimentos e dos pensamentos dela, e que nada de ruim que acontece a elas Amém. neste mundo vem de Ti, Pai, e sim do inimigo, e que o Senhor É está verdade. pronto para acalentar, para curar, para amar e para dar carinho. Nós te amamos, Pai, por isso nós Amém. louvamos a Ti, Senhor. Quão grato nós somos, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, em nome do teu Filho amado, Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Travou aqui, deu uma Travou? travadinha. Ah, agora voltou. O Anthony não tá aí pro Não, pessoal ver a o carinha Anthony dele? deve, ele tá lá na igreja, tem batismo, né? Ele chora cada vez que tem batismo, ele quer Ah, se batizar com 4 anos, eu não vou deixar, né? ele Vai quer ir, chegar ele mais quer mergulhar de peixinho lá. O Isaac foi batizado com 8, porque ele queria muito, muito, muito. Mas vamos ver, ele já nasceu dentro da igreja, vamos ver, né? É, então tá, meu amor, muito obrigada. Deus te abençoe cada vez mais. E Amo você. não tô ouvindo, Amo travou. Travou. Eu você. ouvi, eu amo vocês. Ouvi, também te amamos. Tchau, Fiquem gente. com Deus. Fiquem com Deus. Compartilhem, né? Compartilhem esse testemunho, porque vocês também vão estar fazendo a obra de Deus, tá bom? Daqui a Fiquem pouco com Deus. Até mais. Tchau. eu quero ouvir testemunho de quem viu essa live, que nos ligue, que ligue aí pra gente, É. pra testemunhar Isso. que ó, eu ouvi essa live, eu tive coragem, eu vou falar e eu quero ajuda e vamos lá. Isso aí. Amém.